Olá, turmas, primeiro ano A e primeiro ano B. Como eu tinha falado no privado de alguns, eu nem lembro se eu coloquei também no grupo, mas aqui eu vou fazer com essa videoaula a correção das últimas questões referentes a lipídios, certo? Eu passei aqui, eu estou olhando para a tela, viu? Por isso quando eu virar assim, eu estou olhando para a tela. Eu passei 10 questões relativas aos lipídios e agora a gente vai conferir essas questões, tá certo? A primeira questão, lipídios ou gorduras, a gente sabe que é a mesma coisa, né? Nome científico, lipídios, nome popular, gorduras. Pede para se colocar verdadeiro ou falso nos parênteses ao lado, no caso, onde tem as afirmações. Aí diz: ceras são lipídios encontrados nas folhas de vegetais, no ouvido humano. As abelhas também utilizam na construção da colmeia. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, certo? Toda essa afirmação aí está correta. Então, verdadeiro é primeiro parêntese. Segundo, os triglicerídeos são lipídios constituídos quimicamente por anéis carbônicos. Nós não falamos em nenhum momento aqui, dentre os lipídios, os triglicerídeos, certo? Então, essa daí é falsa, não há triglicerídeos entre os lipídios, tá certo? Então, F aí nessa segunda parêntese. Terceiro parêntese. Os lipídios são insolúveis em água, ou seja, não se dissolvem na presença da água, mas podem ser solúveis na presença de determinados solventes inorgânicos, certo? Mas, na verdade, aí, o que está tornando essa afirmação errada não é o fato de dizer solventes inorgânicos, mas sim os solventes orgânicos, no caso, que é o benzeno, o éter e outros. Então, essa afirmação aí está errada, porque no final diz solventes inorgânicos, no caso seria solventes orgânicos, certo? Então, o que torna esse terceiro parêntese fazer ser F de falso é o fato de os solventes aí estarem como inorgânicos. E não é, são solventes orgânicos, tá? Então, a ordem ficou verdadeiro, falso e falso. Segunda questão. Os lipídios são importantes constituintes de qual dos componentes celular abaixo? Quando eu expliquei, como também tem no livro de vocês, os lipídios, vixe Maria, engrolou aqui agora. Os lipídios fazem parte da composição química da membrana plasmática, certo? Quando vocês estiverem vendo a parte de citologia, vai ver que a composição química da membrana das células é de lipídios e proteínas, daí chamada de lipoproteica. Então, faz parte da composição química da membrana plasmática, ok? Terceira questão. Sim, e anteriormente, no caso, na segunda questão, a alternativa seria a letra C de casa, que está aí, membrana plasmática. Terceira questão. A partir de qual lipídio se produz os hormônios sexuais, masculino e feminino, que no caso são esses hormônios, progesterona e testosterona? São o grupo dos lipídios chamados esteroides, que está no livro de vocês na página 52. Então, esteroides são os lipídios que dá origem aos hormônios sexuais masculino e feminino, progesterona, que vai ajudar na gestação, e a testosterona, que é responsável, entre outras coisas, para desenvolver as características sexuais secundárias do homem, certo? Então, qual é o grupo dos lipídios? Esteroides, ok? Espero que vocês estejam acertando quem fez. Quarta questão. Cite os principais grupos de lipídios. No livro de vocês, na página 51, tem os grupos de lipídios: glicerídeos, esteroides, fosfolipídios, carotenoides e as ceras. Então, temos no total 1, 2, 3, 4, 5 grupos de lipídios, e foram esses que eu citei e que está na página 51 do livro de vocês, quem não tinha achado a resposta. Vamos agora para a quinta questão. Qual dos grupos dos lipídios abaixo tem como uma de suas funções dissolver as vitaminas lipossolúveis, ou seja, as vitaminas que só se dissolvem na presença de gorduras? Então, a maioria das vitaminas, elas se dissolvem na presença de água,
Mas essas vitaminas A, D, E e K só se dissolvem na presença de gorduras. Quem são, no caso, o grupo dos lipídios responsável por dissolver essas vitaminas? O grupo dos lipídios chamado glicerídeos. Cada grupo de lipídios tem as suas funções e, no caso, uma das funções desse grupo de lipídios é justamente dissolver esses tipos de vitaminas lipossolúveis, ou seja, que só se dissolve na presença de gordura. Por isso que é lipo. Lipo vem de gordura, tá? Então, marca aí o parêntese onde tem glicerídeos. E quem marcou, ótimo, beleza, acertou. Sexta questão. Preencha as lacunas com as siglas LDL, que é o colesterol ruim, e HDL, que é o bom colesterol, certo? Que eu expliquei também no vídeo, onde tinha a explicaçãozinha que eu passei para vocês, na videoaula. O colesterol não anda sozinho no sangue. Combina-se a proteínas e origina o bom colesterol, que é representado pela sigla HDL, e o mau colesterol, que é representado pela sigla LDL. Então, vocês vão preencher aí as lacunas em branco com HDL pela ordem e a segunda lacuna LDL, ok? Sétima questão. Como se denomina o carotenoide, que é um tipo de gordura do grupo das ceras, entre os grupos de lipídios que há, certo? Alaranjado, presente na cenoura e em outros vegetais, que é matéria-prima para a produção da vitamina A, que ajuda no nosso cabelo, na nossa visão, na nossa pele, e é essencial a muitos animais. Se vocês forem lá na paginazinha 53, vocês vão lá ver a resposta caroteno. Então, caroteno é o tipo de carotenoide, que é um tipo, no caso, de lipídio do grupo das ceras, que ajuda na produção da vitamina A necessária para os nossos olhos, como também para a pele, para o cabelo, ok? Oitava questão. Tem duas perguntas aí, tem a letra A e a letra B. Uma das funções dos glicerídeos é ser reserva de que nos momentos, ou em quais momentos? Vejam só, vamos recapitular essa pergunta. Uma das funções dos glicerídeos é ser reserva de que e em quais momentos de necessidade? Veja, eu já expliquei a vocês em aula passada que os glicerídeos e, na verdade, os lipídios, eles têm, no caso, funções. Que, se a gente fosse olhar em quantidade de energia transmitida aos seres vivos, os lipídios, as gorduras, iriam, com certeza, nos transmitir mais gordura que o açúcar, os glicídios ou carboidratos. Mas, por ser lento o processo de transmissão, de quebra e assim transmissão, nós lançamos mão primeiramente dos carboidratos, dos glicídios, dos açúcares. No entanto, quando a gente não tem no corpo, por falta de alimentação ou por alguma deficiência qualquer, açúcar no corpo, aí o que é que acontece? Nosso corpo vai atrás das gorduras ou lipídios. Por isso que se diz, uma das funções dos glicerídeos, que é um dos grupos de lipídios, é ser reserva de energia nos momentos de necessidade. Então, essa é a resposta. Ser reserva de energia nos momentos de necessidade. Então, energia nos momentos de necessidade é que é a resposta. Porque, primeiramente, o nosso corpo lança a mão de quê? Dos açúcares, dos glicídios, dos carboidratos. Se não tiver, aí é que vai atrás das gorduras como reserva de energia nos momentos de necessidade, ou seja, que não tem no nosso organismo. Não só nós, seres humanos, mas também como outros seres vivos, ok? Letra B. As aves e mamíferos formam barreira de proteção contra a baixa temperatura, quando está muito a temperatura no ambiente está muito fria, muito baixa. Dizemos então que os glicerídeos, outra função desse grupo de lipídios, podem exercer função de isolante térmico. Também expliquei isso na videoaula passada. Então, como eu falei, eu dei o exemplo da foca, dei o exemplo do pinguim,
Deu exemplo do urso polar. São animais de estaturas diferentes, uns menores, outros maiores, mas todos são gordinhos, ou seja, tem uma camada de gordura no seu corpo que vai isolar, certo? O corpo, protegendo desse organismo, desse ser vivo, impedindo assim que ele se prejudique, ou seja, impedindo que ele venha a morrer ou passar por alguma dificuldade por estar o ambiente em baixa temperatura. Uma coisa prática da gente perceber é quando o tempo está muito frio. Eu costumo sempre dizer isso nas aulas presenciais, em sala de aula. Quem é que vai sentir mais frio num ambiente de temperatura baixa ou no momento de muito frio? É uma pessoa mais gordinha ou uma pessoa mais magrinha? É uma pessoa mais magra. Por quê? Porque a pessoa mais magra tem menos gordura. Então, a pessoa gordinha que tem uma camada de gordura maior vai estar mais protegida e assim fazendo daquela gordura um isolante térmico, ou seja, isolando a temperatura baixa do seu corpo para não se prejudicar. Não estou dizendo com isso que todo mundo tem que ficar uma bola de gordura não, tá, gente? É só uma vantagenzinha dos gordinhos ou das pessoas que têm um sobrepeso, certo? Nos momentos de temperatura baixa, nos momentos frios, eles vão sentir menos frios que as pessoas mais magrinhas, ok? Então, qual é a função que vai exercer? De isolante térmico, ok? Então, essa é a resposta da letra B da 8ª questão, isolante térmico. 9ª questão, os lipídios são, aí a gente vai olhar aí qual das alternativas vai bater como sendo dos lipídios. Já vou logo para a resposta para o vídeo não ficar muito cansativo para vocês, viu? Letra C, os lipídios são substâncias insolúveis na água, mas solúveis nos chamados solventes orgânicos. Por isso que aquela primeira lá estava errada, porque os solventes que podem vir a dissolver as gorduras são orgânicos e não inorgânicos, como dizia-se naquela questão primeira, certo? Então, a gente não consegue dissolver óleo na água, nem manteiga, nem banha, nem margarina na água. Mas se a gente colocar na presença do álcool, do éter ou do benzeno, a gente consegue dissolver, certo? Então, seria a letra C, ok? A 9ª questão. Quem acertou, beleza. 10ª e última questão. Qual das siglas, que por sinal a gente já viu essa questão, essas letrinhas, essas siglas, na verdade, em questão anterior, na 6ª questão. Qual das siglas abaixo representa o colesterol ruim? Pois seu excesso pode causar obstrução, ou seja, entupimento na parede dos vasos sanguíneos, que é o chamado tecnicamente de aterosclerose ou popularmente entupimento dos vasos sanguíneos. Então, LDL é o mau colesterol. Então, vocês vão lá na letra C, onde está aí marcando a sigla LDL, que é o mau colesterol, que dependendo dos hábitos, os hábitos alimentares, da carga genética, da vida ou não sedentária, a pessoa pode vir a ter um alto nível de LDL, ok? Que é o colesterol ruim que a gente não pode somatizar em nosso corpo, mais precisamente no interior dos nossos vasos sanguíneos, certo? Então, na nossa próxima aula, nossa próxima explicação, a gente já vai estar com a substância orgânica chamada proteínas, depois enzimas, vitaminas, ácidos nucleicos e finaliza a bioquímica para entrar em citologia, ok? Então, boa atenção aí, certo? Nessa correção. Quem não fez ainda, façam, mas não olhem ainda a resposta, deixem para ver a resposta depois que tentar responder. E também podem ver, também assistir a outra videoaula com as explicações, para que vocês possam entender e também com o livro, prestar atenção, responder para daí conferir. Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.